capítulo 7, versículo 37. Glória a Deus. Glória a Deus. É Deus. Glória a Deus. A bondade de Deus. Aleluia. Deus é bom de tempo, né? Aleluia, Jesus. Glorificado é o teu nome. Vamos ver o 7 é o 12. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará a eles aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei dos profetas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pequeno, Aleluia. poucos versículos, né? E já se fala do grande amor de Deus pelas nossas vidas, né? Nós sabemos que a bondade de Deus é grande para nós, né? Porque tudo aquilo que nós pedimos para Ele, né? Com fé, se for a vontade dele fazer por nós, Ele vai fazer. Porque nem tudo que nós pedimos para Deus era a vontade dele para nós. Mas se for a vontade dele, Ele faz, né? A palavra vem falando, né? Pedir e dar-se-vos-á. Mas tem que saber pedir. E buscar e encontrareis. Né? Se nós buscar o Senhor de todo o coração, né? De toda a humildade, né? De todo coração com Deus, com certeza Ele nos abençoa. Porque Jesus não lança fora aqueles que buscam Ele, né? Da maneira certa, da maneira correta, da maneira que agrada a Ele. Né? Se nós saber dobrar o joelho, saber falar com Ele da maneira que agrada, com certeza seremos concedidos aquilo que deseja o nosso coração, conforme o coração de Deus para nós. Né? A bondade do Senhor é grande, porque se não fosse Ele, né, o amor dele por nós não estaríamos aqui. Né? Porque não foi, como eu sempre falo, assim, às vezes meus filhos falam, né, mãe, tu não aceitou Jesus? Eu falo, não, foi Jesus que me aceitou ele. Porque com todas as fraquezas, falhas, pecados que nós tínhamos, Ele nos aceitou. Né? Ele nos recolheu, nos perdoou e nos trouxe para a presença dEle. Né? Porque Ele sabe o que dá de melhor para nós. Porque aqui mesmo ele falando ali, né? Qual dentre vós que é homem, que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Né? E nós somos carne, nós somos pecadores, nós somos falhos. E quando nossos filhos pedem alguma coisa para nós jamais daremos aos nossos filhos aquilo que é de ruim, nós vamos dar o de melhor, nós sacrificamos até, né, algo nosso para poder agradar os nossos filhos, né? Ainda que muitas das vezes a gente sabe que é errado, tem coisas até que a gente sabe que eu sou assim, meus filhos pedem alguma coisa para mim, eu procuro sempre atender, assim, mesmo às vezes eu sabendo que é algo assim que né, às vezes nem é bom para eles, mas depois eu até me arrependo. Mas eu procuro fazer para meus filhos de melhor, né? Sendo eu pecador, sendo eu falha. Agora imagina Deus, né? Para com nós, né? Ele é amoroso que Ele é, e nós também com todas as nossas fraquezas e falhas, Ele ainda consegue nos atender. Né? Ele nunca nos dá para nós algo para nos prejudicar, né? Nunca dá para nós algo que vai assim, mais à frente, fazer mal para nós. Ele sempre quer o melhor para nós. Muitas vezes demora para chegar a bênção nas nossas mãos, mas a gente fica assim ansioso e preocupado se Deus está atendendo o nosso desejo ou não está.
né? Mas nós sabemos também que Ele sabe a melhor hora, o melhor momento e a melhor coisa a nos dar, né? Ele nunca vai nos dar aquilo para nos prejudicar para nós, né? Ainda diz ali, ó, se vós pois sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, né? Quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que nos pedirem, né? É isso que Deus é para nós, né? Resumindo tudo, Deus é tudo na nossa vida, né? Porque nós sem Deus não somos nada, né? E é nós que precisamos dele, não é que precisar de nós, né? Nós estamos sempre dependendo do Senhor, nós sempre, assim, em qualquer situação da nossa vida tem que ter Deus, nós precisamos de Deus, né? Para levantar, para dormir, para comer, nós precisamos de Deus na nossa vida, né? Ele não precisa de nós, né? Ele não precisa, assim, estar correndo atrás de nós, somos nós que temos que estar sempre correndo atrás de Jesus, né? Correndo seguindo os passos de Jesus para as nossas vidas, né? Assim passando por nossos filhos, netos e assim adiante, né? Nós devemos estar sempre ali presente, constante, né? Com Deus. Hoje meu filho esteve em casa e eu falei com ele bastante sobre Deus, falei com ele bastante sobre voltar para a casa de Deus. E aí ele chorou, reclamou, está sentindo que precisa voltar, mas não volta, né? Não volta. Eu falei para ele, ó, se você vê que Deus não está precisando de você, você que está precisando de Deus, né? A sua casa precisa de Deus, a sua vida precisa de Deus. E eu falei para ele, faz um propósito com Deus, né? E fala com Deus. Eu falei, Senhor, eu falei para ele assim, fala com Deus. Se o Senhor me quer na tua presença, se o Senhor me quer fazer a sua obra, muda a minha casa, muda a minha história, né? Muda a minha vida, muda a minha esposa, né? Eu falei para ele. Porque é assim, se a gente também acha que podemos fazer um propósito com Deus, sim. Eu sempre falo para o Juto assim, né? Se Deus tem propósito na minha vida, na vida dele, que Deus muda nós, né? Muda nossa casa, muda nossa família, meus filhos, eu oro com Deus assim, né? E às vezes a gente não vê acontecer, vai tudo devagarzinho, tudo, né? Da maneira que Deus quer. Mas Deus muda a história assim, né? Deus mudou a minha história, Deus mudou a história dos irmãos, né? Deus faz milagre ainda, Deus cura, Deus transforma, Deus liberta ainda, né? Ele ainda é o mesmo Deus, né? Lá de trás, ele ainda é o mesmo Deus, né? As pessoas que mudam, né? As pessoas mudam muito. Hoje a gente vê pessoas que serviam a Deus na doutrina, na palavra de Deus, seguindo ali a palavra, e hoje servem a Deus da maneira deles, né? Da maneira que ele quer, uma doutrina que o homem inventou e colocou dentro da igreja, né? Muitas igrejas aí tinham aquela doutrina, né? E hoje já não tem mais. A gente vê muitas igrejas assim hoje, são poucas igrejas que a gente entra e vê a doutrina dos irmãos, das irmãs, né? E ainda eu falei para o meu filho, ele fala para mim, eu não quero ficar naquele ministério, mas não tem só aquele, tem outros, né? Só que a gente vê que a pessoa se não quer, né, irmãos? Porque se a pessoa quer, não fica só com querer. Se não quer ficar naquele lugar, vai para o lugar onde se senta bem, mas não vai nem lá e não vai em lugar nenhum. Então, resumindo, não quer, né? É só de emoção, né? Na hora que a gente fala para ele de Deus, eu conversei com ele, eu estava lendo a Bíblia, ele era junto comigo, né? Até me comigo, porque ele tem bastante entendimento, né? Graças a Deus, só usar o talento que Deus deu para ele, né? Mas, e eu falei para ele, você não quer. Se você realmente quisesse, você estaria na presença de Deus. Bem ou mal, você estaria. Falei para ele, né? Mas, amém, né? A gente continua orando, Deus vai fazer um milagre, porque Deus é fiel, né? Deus fez na minha vida, Deus me aceitou novamente, Deus vai aceitar novamente também. Porque também é um servo do Senhor, eu creio, né? E assim, eu prego para ele da minha maneira, né? Da maneira que Deus me usa para falar com ele, eu falo. Às vezes eu pego também pesado com ele, né? E ele chora bastante, é um chorão, mas Deus sabe todas as coisas, né? Assim como Deus fez a vida do filho do pastor do dia, eu achei muito lindo, sabe? Muito lindo Deus fez, né? E na hora assim, eu falei, meu Deus, poderia ser um dos meus filhos aqui, né? Mas Deus sabe a hora certa, o momento certo, né? Porque Deus está aí para todo mundo, né? Ele está para mim, ele está para os irmãos, está para quem está lá fora, né? A gente tem só buscar o Senhor, acreditar e confiar no Senhor, né?
bater na porta, para quem vem abrir, né? Para gente, para eles, para mim, para vocês, né? Pedir com fé, né? Com dedicação ao Senhor, né? Dedicar a nossa vida, nosso tempo a Deus, né? O nosso tempo, muitas das vezes, a gente chama para tantas coisas na nossa vida durante o dia, e pouco tempo para Deus, né? Às vezes passamos ali 1 hora, 2 horas ali sentada, conversando, levando conversa fora, e quando a gente vai pegar a palavra de Deus para ler, é 5, 10 minutinhos, já dá aquele sono, aquela canseira, né? E já coloca aquela canseira, aquele sono na gente. Nós sabemos que é o inimigo, para que a gente não possa ler a Bíblia, para que a gente não venha ter a sabedoria de Deus na nossa vida, né? Quando eu vou ler a Bíblia, eu de vez em quando dou uma lavada no rosto, porque bate sono, bate canseira, né? Mas a persistência da gente tem que ter, né? A gente tem que persistir em ler a palavra, tem que persistir em orar. Às vezes a gente troca o jeito para orar, Bruno, orientado, né? Mas tem que perseverar. É na perseverança que a gente alcança a vitória, né? É perseverando que a gente alcança o objetivo da gente com Deus, né? É perseverando na presença de Deus que a gente vai crescer e aprender, né? E aprender, eu preciso aprender muito. Eu preciso aprender tudo ainda, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu glorifico a Deus todos os dias, né? Pelo pouco que eu sei ainda. E ele agradece pelo que está me ensinando, né? Pelo pouco, a gente agradece a tudo, em todo momento. Dá igual graças a Deus, né, pela vitória. Eu dou graças a Deus por tudo que eu passo, pelas provas que eu passo, né, pelas lutas que eu passo. Eu agradeço a Deus, né, porque quando eu passo, lá na frente eu vejo a vitória. Eu agradeço a Deus porque eu passei aqui e alcancei a graça do Senhor na minha vida, né. Por esse dia eu passei assim, uma espiritual grande, sabe, uma tristeza muito grande como conta de mim por esse dia atrás. Sabe, muito grande mesmo, irmãos. Eu não conseguia orar, eu não conseguia ler a Bíblia. Eu colocava um louvor para ouvir e eu chorava naquele louvor. Eu não sei o que era aquilo, mas era uma tristeza muito grande. E eu falei com Deus, falei: Senhor, se essa tristeza for dormir na minha vida, eu vou orar na madrugada e amanhã quero amanhecer bem, sabe? Amanhecer bem, sem essa tristeza, porque era uma angústia tremenda, irmãos. Eu não conseguia ficar quieta, eu estava irritada. Não tinha quem falar comigo em casa, que eu já respondia mal. Eu estava péssima mesmo. E orei, sabe? Falei com Deus, falei: tira isso de mim, Senhor, porque isso não é do Senhor, isso não é de mim, né? E eu orei, eu chorei. E no outro dia eu acordei, graças a Deus, bem. Eu me senti até aliviada, sabe? Aí vi Deus agindo na minha vida naquele momento. Porque era uma tristeza, eu tinha vontade de sumir, abandonar aquele povo de casa, assim, pegar minhas coisas e ir embora, sabe? Não tinha vontade nem de vir para a igreja. Eu confesso que eu não vim naqueles dias para a igreja, assim, mas eu vim assim, arrastada, né? Porque Deus é misericórdia, Deus me quer na presença dele, Deus me quer na presença dele, sabe? Mas eu orei, Deus me criou toda aquela tristeza, aquela angústia, sabe? Que parecia que ia acabar comigo. Ali eu vi a fidelidade de Deus na minha vida, sabe? Eu pude ver que Deus é fiel mesmo, né? Na minha vida, como é na vida dos irmãos, como o Deus tem feito na vida de cada um aqui. E Deus vai continuar fazendo, porque Ele é fiel, né? E assim eu peço perdão para os irmãos, quando eu venho aqui para pregar a palavra do Senhor, me solta a mente, sabe? Mas Deus sabe todas as coisas, né? E o que eu tinha para passar para a igreja, falar para a igreja era isso, perdoa, se não é que os irmãos queriam ouvir, sempre foi pouco, mas foi o que eu senti no coração, né? Passar para a igreja, que Deus é fiel, né? E se a gente continuar pedindo para Deus, né? Na maneira que Ele quer, né? Dentro dos propósitos de Deus, Ele vai nos atender, né? Se a gente continuar firme na caminhada com o Senhor, mesmo com luta, mesmo com decepções, com tristeza, Ele vai nos abençoar, né? As portas vão se abrir, né? As portas vão se abrir, as bênçãos do Senhor vai cair sobre as nossas vidas, porque Ele é fiel para aqueles que são persistentes na presença dEle, né? Para aqueles que são fiel, né? Que buscam Ele de todo o coração, né? Ele vai abençoar. Em nome de Jesus. Essas são as palavras que eu senti no coração de falar. E agradeço a oportunidade, essa palavra bem forte para Jesus.